Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista, trabalho aqui em Brasília há mais de 15 anos com câncer de próstata. Hoje vou conversar com você sobre um tema muito importante, o rastreio do câncer de próstata. Essa é uma conversa que preciso ter com cada paciente, porque ela envolve decisões muito pessoais baseadas em evidências científicas. Vamos juntos entender os fatos. Começamos pelo básico. PSA significa antígeno prostático específico. É uma proteína produzida pela próstata, uma glândula que todos os homens têm. Quando você faz um exame de sangue e mede o PSA, estamos tentando detectar se há algo anormal acontecendo nessa glândula. Um PSA elevado pode indicar câncer, mas também pode indicar apenas uma inflamação ou aumento benigno da próstata. Essa é a primeira coisa importante que você precisa entender. PSA elevado não é sinônimo de câncer. É apenas um marcador, um sinal de alerta que nos pede para investigar melhor. Agora vamos à história. Isso é crucial para você entender por que o rastreio mudou tanto. Nos anos 80, o PSA foi aprovado, mas inicialmente não para screening de homens saudáveis. Era usado para acompanhamento de pacientes que já tinham câncer de próstata diagnosticado. Isso fazia perfeito sentido. Se você já sabe que tem câncer, monitorar o PSA ajuda a saber se o tratamento está funcionando. Mas em 1994, algo mudou. A comunidade médica começou a usar PSA em larga escala para screening em homens sem sintomas. A ideia era simples: detectar câncer cedo antes de virar metastático. E funcionou, parcialmente. Detectamos muitos cânceres, mas aqui é onde a história fica complexa. Nos 15, 20 anos que se seguiram ao screening com PSA, vimos algo paradoxal, quase contraditório. Aumentou muito a incidência de câncer de próstata detectado. Tínhamos muito mais diagnósticos, mais homens recebendo a notícia de que tinham câncer. Mas a mortalidade por câncer de próstata não caiu de forma significativa. Isso é perturbador. Se estávamos detectando mais câncer cedo, deveríamos salvar mais vidas, certo? Mas não foi isso que vimos na prática. Por quê? Porque muitos dos cânceres que encontrávamos não matariam aquele paciente de qualquer forma. Eles eram lentos, indolentes, não iam evoluir para a doença metastática. Simultaneamente, aqueles cânceres agressivos, os que realmente importam, continuavam matando pessoas porque não estávamos conseguindo detectá-los mais cedo com PSA ou porque, apesar de detectados, era tarde demais. Isso nos leva a dois termos muito importantes: superdiagnóstico e supertratamento. Superdiagnóstico significa diagnosticar um câncer que nunca causaria doença ou morte naquele paciente. Você encontra algo que existe, mas que não prejudicaria a vida dessa pessoa. E quando você diagnostica, muda a vida dela porque ela sabe que tem câncer. Supertratamento é quando tratamos agressivamente um câncer que, se deixado sem tratamento ou com vigilância ativa, nunca causaria dano significativo. Cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, todos com efeitos colaterais reais. Disfunção erétil, incontinência urinária, problemas intestinais. Isso impacta a qualidade de vida. Vamos aos números que provam isso. Dois estudos foram absolutamente decisivos para mudar o pensamento sobre screening com PSA. O primeiro é o PLCO ou Prostate Lung Colorectal Endoovarian Cancer Screening Trial nos Estados Unidos. Este foi um grande estudo clínico randomizado que testou se screening com PSA e toque et al. Reduzia a mortalidade. Publicado em 2009, com acompanhamento de 7 anos, mostrou algo importante. O rastreio com PSA não reduziu significativamente a mortalidade por câncer de próstata. Aumentou o diagnóstico, sim. Aumentou biópsias, aumentou tratamentos, mas não salvou vidas comparado ao grupo sem rastreio. E causou mais efeitos adversos no grupo rastreado. Mais cirurgias, mais efeitos colaterais, mais ansiedade. O segundo é o ERSP European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Este estudo foi publicado em 2009 também, com segmento de 9 anos inicialmente, depois estendido para 13 anos. Aqui, diferentemente do PLCO, houve uma redução modesta na mortalidade específica por câncer de próstata em torno de 20% no grupo rastreado. Mas isso é crucial: para evitar uma morte por câncer de próstata, era necessário fazer biópsia em 50 homens, diagnosticar cânceres em 7 homens e tratar 3 homens. 3 homens tratados para salvar uma vida, com todas as complicações que o tratamento traz. Esses estudos criaram uma polarização na medicina.
Em 2012, a controvérsia explorou. O USF, United States Preventive Services Task Force, órgão oficial de recomendações de saúde pública americana, fez uma recomendação que chocou muita gente. Recomendação contra screening rotineiro com PSA em homens assintomáticos. Isso foi drástico. Significava que décadas de screening generalizado deveriam parar. Muitos colegas ficaram em choque. Havia pressão, conflito de opinião. Alguns diziam: estamos deixando de diagnosticar cânceres agressivos. Outros diziam: estamos tratando demais. E ambos tinham razão. O problema é que não conseguimos separar facilmente qual câncer vai matar e qual não vai quando fazemos PSA em larga escala. Mas aqui vem a boa notícia: a história não termina em 2012. Nos últimos 10 anos, especialmente entre 2015 e 2023, novos dados emergiram que mudaram novamente o panorama. Primeiro ponto: vimos que depois que o screening caiu, aumentou significativamente a incidência de cânceres diagnosticados em estágios avançados. Isso é estágio terceiro e quarta, doença metastática. Segundo ponto, a mortalidade específica por câncer de próstata começou a aumentar novamente em alguns países que reduziram os CREEM. Terceiro ponto, novos marcadores surgiram, como 4-score e testes genômicos, que são melhores que PSA isolado para predizer agressividade. Isso levou a um consenso pragmático. Não é mais rastreie todo mundo ou não rastreie ninguém. É rastreio inteligente baseado em risco. A recomendação atual, endossada por associações como ASCO, American Society of Clinical Oncology, AUA, American Urological Association e NCCN, National Comprehensive Cancer Network, é a seguinte: rastreio oferecido a homens com risco aumentado, homens negros afrodescendentes, porque têm incidência e mortalidade maiores, homens com história familiar de câncer de próstata, homens com mutações BRCA1 ou BRCA2, e homens com mais de 55 anos e expectativa de vida superior a 15 anos. Antes de qualquer teste de PSA, deve haver discussão. Precisamos explicar os benefícios, detecção potencial de cânceres agressivos, e explicar os riscos, superdiagnóstico, supertratamento, ansiedade, efeitos colaterais. O paciente deve consentir informado e consciente. Se PSA ficar elevado, não vamos direto para tratamento. Podem fazer ressonância multiparamétrica, MPMRI. Podem fazer vigilância ativa se o câncer for indolente. A decisão é sempre compartilhada entre médico e paciente. Compartilhamento de decisão não é o médico dizendo o que você deve fazer. É o médico colocando os fatos na mesa e dizendo, com base em sua história, seus valores pessoais e seu risco, o que você quer fazer. Isso é prática médica moderna. Se você está aqui vendo isso, provavelmente tem dúvidas sobre seu próprio rastreio. Deixe-me ser claro, não há uma resposta única para todo mundo. A decisão depende de você, sua idade, sua história familiar, seus valores, sua preferência por risco versus tranquilidade. Meu papel é informar você com as melhores evidências, responder suas dúvidas e ajudá-lo a tomar uma decisão que faça sentido para você. Se você quer rastreio, vamos fazer de forma inteligente, com marcadores melhores e conversa verdadeira. Se você prefere não fazer, é uma escolha válida também, desde que você entenda o que isso significa. O importante é que você seja o protagonista da sua própria saúde. Não espere passivamente. Converse com seu médico. Faça perguntas. Exija evidências. Porque sua vida, sua próstata, suas decisões. Para mais informações, acesse o site da Neoassist em www.neoassist.med.br. Acesse o novo em oncologia. Acesse Neoassist. Neoassist. Acesse o novo em oncologia.